Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de abordar novamente a HBO Max, porque os números que eu vi na Earnings Call de ontem me deixaram coçando um pouquinho a cabeça. Eu fiquei até de madrugada revendo a Earnings Call e eu fiz mais algumas anotações para mostrar para vocês. E eu queria também abordar como os acionistas receberam as notícias que foram apresentadas ontem. Então, vamos lá! Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar a respeito dos números. Como vocês sabem, eu apresentei os números ontem, que eles não mostraram o resultado individual da HBO Max e do Discovery Plus. Eles juntaram o número dos dois. Eu achei isso completamente errado, como eu falei no vídeo de ontem, mas eu dei uma olhada um pouquinho mais a fundo. Eu voltei no meu vídeo anterior que eu tinha feito a respeito, das Earnings Calls, e eu cheguei à conclusão que tinha alguma coisa esquisita, Então, como eu falei, eu voltei para assistir mais uma vez, A Earnings Call não é uma coisa legal de assistir. Você fica basicamente ouvindo vozes, de executivos e etc. Não são assuntos, digamos assim, dinâmicos, de você ficar ouvindo. Então eu ouvi mais uma vez para fazer anotações aqui, e eu anotei o que o Gunnar Wiedenfels, que é o CFO, falou a respeito do número de inscritos da HBO Max e da Discovery Plus, e eles falaram o seguinte: é importante ressaltar que estamos mudando a maneira como apresentamos nossos números de assinantes D2C, Direct to Consumer, daqui para frente, para alinhar nossas definições de assinantes nos negócios Discovery e Warner Media. Começando com a contagem de assinantes pagantes relatada em nossa teleconferência de ganhos do primeiro trimestre de aproximadamente 100 milhões de assinantes, fizemos os seguintes ajustes importantes que totalizaram 10 milhões de assinantes. Primeiro, o número de assinantes do HBO Max incluía historicamente certos assinantes não ativos sob o contrato de distribuição da AT&T Mobility. De acordo com a política do Discovery, excluiremos esses assinantes não ativados daqui para frente. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois eles citam até canais esportivos europeus e etc. Então a gente viu uma diferença de 10 milhões de assinantes. Como vocês podem ver nessa imagem que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada também, era para Warner Bros. Discovery ter 100 milhões de assinantes e eles têm na verdade 90 milhões de assinantes, porque eles tiraram 10 milhões de assinantes que eram da HBO Max, mas que nunca fizeram a ativação do cadastro. Quer dizer, a AT&T estava jogando números inflados da HBO Max para o público, como eu mesmo já tinha falado aqui abertamente, que era uma suspeita que eu tinha, Só que o que a AT&T estava fazendo, Pessoas que têm direito a HBO Max, mas que nunca ativaram a conta da HBO Max, e eles estavam incluindo dentro desse volume, de assinantes, de 77 milhões de assinantes que tinham assinatura da HBO Max. Então isso estava inflando os números em cerca de 10 milhões. Eu acho isso também uma coisa bem ruim, que a AT&T estava fazendo, porque agora, a Warner Bros. Discovery está pagando por isso. As ações despencaram, obviamente não só por isso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho depois, porque as ações caíram, mas eu queria só mostrar para vocês o que a AT&T estava fazendo, Eles estavam basicamente mentindo, Porque não é a mesma coisa. Se você dá o direito da pessoa ter uma assinatura da HBO Max, não é a mesma coisa que você já contar como se ela fosse um assinante, porque ela nem demonstrou interesse. Então 10 milhões de pessoas, pode ser que não seja 10 milhões, mas vamos considerar que sejam 9, que 1 milhão sejam dos canais esportivos europeus e assim por diante, mesmo que sejam 8, 7, muitas pessoas tinham direito a uma assinatura da HBO Max, mas não se davam ao trabalho de entrar no site, fazer um cadastro para poder utilizar a assinatura. Então, na minha opinião, eles não deveriam ser considerados assinantes da HBO Max. E por que eu digo isso? Porque é muito fácil para uma empresa criar uma promoção como essa. É a mesma coisa que, vamos supor, a Disney fecha um acordo com a Vivo, que todos os usuários da Vivo vão ter direito ao Disney Plus, e aí na próxima Earnings Call eles aumentam 30 milhões de assinantes, que assinam o Disney Plus, porque 30 milhões de pessoas assinam a Vivo. Não é a mesma coisa, Não é só porque você deu o direito da pessoa assinar o Disney Plus que todo mundo que tem esse direito virou automaticamente um assinante. Eu acho que é uma forma muito fácil das empresas manipularem, esses números. Então isso para mim ajuda mais uma vez a explicar, por que eles criaram esse número harmonizado, de Direct to Consumer, porque que eles mudaram a forma de revelar o número de inscritos, o número de assinantes, justamente porque
eles teriam uma queda muito grande. Vocês imaginem, né, se eles tivessem uma queda de 78 milhões para 68 milhões na HBO Max, provavelmente a queda nas ações seria catastrófica, seria ainda maior do que a gente está vendo hoje, né? A queda está em torno de 17%, então é uma queda muito acentuada. A única queda mais alta que eu já vi foi quando a Netflix, né, despencou quase 30% ali em um dia, mas mesmo assim é uma queda altíssima para uma empresa que está com valor de mercado muito aquém das expectativas, né? A empresa está valendo somente 36 bilhões de dólares, considerando que a AT&T pagou 80 e tantos bilhões pela Warner Media, né, pela Time Warner na época. Então é uma empresa que desvalorizou muito aí nos últimos anos. E tem mais uma coisa interessante que vale a gente lembrar, né, que muitas pessoas podem esquecer, que o número de assinantes da HBO Max é o número de assinantes da HBO convencional mais o número de assinantes somente do serviço de streaming. E existem pessoas, isso já foi reportado de diversas formas diferentes, existem muitas pessoas que assinam a HBO convencional e que não migraram ainda, mas como eles fizeram esse bolo, como eles juntaram de certa forma HBO e HBO Max como se fosse quase a mesma coisa, eles estão considerando o número como se fosse um número só, mas não são todas as pessoas que estão reportadas nesse número. Pelo menos uma parte considerável são pessoas que assinam a HBO convencional e assistem através da televisão. Muitas pessoas de idade já continuam assinando a HBO porque tem um conteúdo muito bom, tem filmes e etc. Então as pessoas continuam assinando a HBO, mas não acessam a HBO Max, só que eles entram na contagem de assinantes do serviço de streaming. Então aqui, pessoal, são as ações da Warner Bros. Discovery, como eu mostrei para vocês. Eu vou tentar explicar um pouquinho depois porque as ações estão despencando, não só, né, porque os números foram ruins, mesmo se você considerar que teve um aumento de 1,7 milhões de assinantes, né, nessa nova forma de você somar os números, não foi um aumento considerável, é um aumento muito baixo, na verdade, porque você está considerando dois serviços de streaming que estão em plena ascensão, então o crescimento deveria estar sendo muito maior, deveria ter saltado de 90 para 100 talvez, mas saltou de 90 para 92, né, então foi um aumento de 1,7 milhões. E aqui, se a gente olhar, né, 15,9%, essa queda já chegou a quase 18%, né, mas tá 15,9%. E aqui, se vocês olharem, né, o market cap de 36 milhões, como eu falei, é um market cap realmente muito baixo, né? A Netflix, para vocês terem uma ideia, tá valendo cerca de 100 milhões, mas chegou a valer 300 bilhões, na verdade, né? Eu falei milhões. Chegou a valer 300 bilhões, a Disney já chegou a valer 300 bilhões, mas a proporção tá realmente muito diferente, né? Se você considerar a Disney valendo 170 bilhões, a Warner Bros. Discovery deveria estar valendo pelo menos 100 bilhões, 120 bilhões, porque é uma empresa tão grande quanto, né? Eu falei ontem, é a maior empresa de televisão a essa altura, né? Tem muitos canais diferentes, tem dois grandes serviços de streaming, lança filmes nos cinemas, é dono da DC, da CNN, etc. Então uma empresa como essa ter um valor de mercado de 36 bilhões é realmente muito pouco. E aqui no year to date, né, ou seja, depois da fusão, a gente vê que a empresa está despencando mais ainda. As ações caíram de 31 aqui no topo, né, em 14 de janeiro de 2022, para 14, né? Então de 31 para 14 a empresa perdeu praticamente metade aí do seu valor de mercado, além de já ter desvalorizado muito nos últimos anos. Como eu falei, a AT&T comprou a Warner por mais de 80 bilhões de dólares, isso, se não me engano, em 2017 ou 2018. E aqui eu só fui conferir, né? A Disney está com valor de mercado de 193 bilhões, então apesar dela estar num momento ruim, ela conseguiu recuperar um pouquinho, né, de 91 dólares por ação para 106 dólares por ação aí nos últimos meses, né? Se a gente vê, obviamente a situação tá bem ruim, mas ela conseguiu pelo menos dar uma recuperada mínima. E aqui eu separei para vocês darem uma olhada, uma reportagem do Yahoo Finance, né, que eles estão falando, Warner Bros. Discovery afunda com prejuízo de 3,42 bilhões de dólares, então o prejuízo foi realmente muito alto, né? A Warner Bros. Discovery divulgou seu primeiro relatório trimestral desde a fusão de 43 bilhões, enquanto a empresa enfrenta desafios de consolidação. O conglomerado de mídia teve um prejuízo de 3,42 bilhões no segundo trimestre, em parte devido a obstáculos relacionados à sua recente fusão. As ações despencaram nas negociações após o expediente, caindo até 9%, na verdade já passou de 17% e agora caiu novamente para 15%. Aqui estão os resultados do segundo trimestre, né, a receita
9 contra 11,91. Então eles esperavam um resultado de praticamente 12 bilhões de receita e tiveram 9,8. Então ficou 2 bilhões aí abaixo das expectativas. Total de assinantes DTC, 1,7 milhão contra 1,65. Isso aqui é uma balela, né? Porque eles modificaram a forma de contagem. A gente não sabe exatamente quais critérios eles utilizaram, né? Então, isso aqui tudo bem, né? Ficou dentro das expectativas, mas as expectativas já eram bem baixas, né? No total, a empresa disse que encerrou o segundo trimestre com 92,1 milhões de assinantes em suas plataformas de streaming. O CEO David Zaslav sustentou que os gastos com conteúdo aumentarão a cada ano nos próximos anos. Aqui, basicamente, ele está repetindo muita coisa que eu já falei anteriormente, né? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto. Eu queria só falar a respeito desse volume de assinantes, né, que na minha opinião ficou um pouquinho solto na reunião. Eles não explicaram tão bem, mas eu decidi dar uma analisada um pouquinho mais a fundo nos números. Voltei na reunião anterior, peguei ali e redigi trechos, né, da reunião, assisti de novo, né, a earnings call e decidi trazer esse vídeo falando a respeito desses números e de como eu acho que a AT&T estava enganando um pouquinho os espectadores, considerando todo mundo que tinha determinados planos como assinantes da HBO Max, mesmo se as pessoas não tivessem feito o registro na plataforma. Então, eu espero que vocês tenham concordado comigo quanto a isso e eu planejo soltar mais alguns vídeos hoje. Então, se vocês puderem, se inscrevam no canal, né, que vocês conseguem acompanhar cada vez mais o meu trabalho. E se tem algum tema, alguma coisa que vocês querem que eu aborde, podem dizer aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.